Eu sei que isso parece loucura, mas a maioria dos corretores de imóveis nem sabe que esses nichos existem e eles podem te deixar rico. E o pior é que é um nicho de fácil acesso, a maioria das pessoas já participa desses nichos, mas nunca percebeu que poderiam usar isso a seu favor para criar um negócio com resultados constantes. Então nesse vídeo eu quero te ajudar a expandir os horizontes e realmente perceber esse que é um dos tipos de nicho mais subestimados do mercado. E você vai descobrir também que a maioria dos corretores de grande sucesso do mercado imobiliário mundial começaram nesse nicho. Eu vou dar exemplos práticos para você e como é bacana porque é um nicho que não te limita e que te permite explorar até mais um tipo de especialidade. Para mim, esse tipo de nicho é responsável por praticamente metade dos meus resultados e é responsável também por centenas de vendas todos os anos de vários corretores. Primeiramente, meu nome é Mukesh Gama, sou corretor de imóveis associado à imobiliária EXP e líder do grupo número 1 em crescimento e vendas aqui no Brasil, o Wolfpack. No nosso grupo estamos ajudando vários corretores a escalarem seus negócios exponencialmente usando estratégias mais modernas e realmente criando uma revolução, e carregando a revolução que a EXP está causando no mercado imobiliário mundial. Se você quer fazer parte dessa revolução e aprender a construir um negócio imobiliário exponencial, clique em Faça Parte do Wolfpack na descrição e a gente vai conversar. Antes de entrar no vídeo, vamos entender bem o que é um nicho de mercado. Aí na tela tem uma representação gráfica do que se trata um nicho, mas para simplificar, você pega uma fatia do mercado e você vai segmentando essa fatia até deixar bem claro, basicamente, qual que é o tipo de problema que você resolve, é o tipo de público que você atende. Então, o quão assim super específico ou até abrangente deve ser o seu nicho vai depender muito do seu mercado, das especialidades e das oportunidades que existem onde você mora e aonde você atua. Em alguns lugares, atender a cidade toda é um nicho, porque a cidade é pequena. Agora, em outros lugares, você tem que ser hiper específico no tipo de nicho. Então, basicamente, no vídeo de hoje, você vai aprender quais são os 3 tipos principais de nichos, o que você precisa saber para decidir a escolha de um nicho e também vou te contar exatamente qual que seria essa categoria de nichos secretos e vou dar exemplos práticos para você de como que o Ryan Serhant, que é um corretor mundialmente famoso, e o Mike Sherrard fizeram e utilizaram essa estratégia para ter resultados muito significativos. E no meio do vídeo também vou te entregar um passo a passo de graça para você conseguir ir do zero até dominar o nicho. Então, qual que são os 3 principais tipos de nicho? São os nichos geográficos, nichos de tipo e nichos de interesse. Então vamos começar pelos nichos geográficos. Nicho geográfico basicamente é quando você escolhe se especializar baseado no lugar do mapa mesmo, como por exemplo um bairro da sua cidade. Então é muito comum que pessoas se especializem como um corretor do bairro X e que a pessoa esteja muito presente, em especial em algum conjunto de condomínios ou em algumas quadras daquele bairro, se posicionando, comunicando com as pessoas e se especializando naquele segmento geográfico. Então esse é um nicho muito utilizado por vários especialistas, inclusive é uma das formas que a Remax sugere que os seus corretores se posicionem. Uma das vantagens desse tipo de nicho é que você consegue se especializar de uma forma bastante offline na prática. Você não precisa estar necessariamente presente muito online, vai depender muito de você realmente estar presente naquele local, conhecer as pessoas, os donos de comércio, os síndicos, os porteiros, os moradores e se relacionar com as pessoas daquele local e realmente produzir qualquer tipo de relação, ou até caso você venha fazer conteúdo e estar presente online, bem focados naquele segmento, naquele bairro. Então é uma ótima escolha, Em muitos casos, se você conseguir ser bem consistente, em menos de um ano você vai conseguir se especializar nesse tipo de nicho e realmente começar a ganhar uma certa notoriedade local. A desvantagem desse tipo de nicho é que você fica meio que hipersegmentado naquele local e você fica mais sujeito a oscilações, a volatilidade daquele mercado. Então se você estiver num lugar especializado num bairro que por qualquer motivo ele sofre uma volatilidade maior, ou seja, fica muitos meses sem vender, tem quedas, aquece, esfria, você pode estar escolhendo um nicho que não vai sustentar suas necessidades como corretor. O segundo é o nicho de tipo, que é o bem comum mais utilizado pelas pessoas, que é quando você se especializa como, por exemplo, em imóveis comerciais ou em casas de condomínio de alto padrão. E assim vai. Então, é o tipo de nicho que você vai indo por tipos. Então, você segmenta residencial, comercial, industrial, terrenos, etc. E você separa e aí você vai afunilar o quanto for necessário para o tamanho do seu mercado. Então, como eu falei, se for uma cidade pequena, às vezes é o suficiente se você falar que você é especialista em imóveis comerciais, por exemplo.
Agora, dependendo de uma cidade bem grande, talvez você tenha que se especializar em lajes corporativas de alto padrão. O bacana desse tipo de nicho é que ele pode ser muito mais online e de uma forma geral ele é mais abrangente, ele não é hiperlocal. Então te coloca, é especialista num tipo de imóvel que pode estar espalhado, né, de uma forma geral, principalmente se a cidade for grande, pode estar bem espalhado no mapa e também te dá um pouco mais de espaço de crescimento e demanda. O problema é que é um tipo de nicho que de forma já é um pouco mais comum, principalmente quando as pessoas falam especialista em alto padrão, que a maioria dos casos, inclusive, isso não vai ser um nicho, tá? E a grande dificuldade vai ser que demora um pouquinho mais para se especializar nesse nicho e que você normalmente tem que estar se especializando de uma forma um pouco mais online. Como é um nicho mais espalhado, você precisa estar presente no meio digital para se posicionar nele. E o terceiro tipo de nicho é o nicho de interesse, que na verdade é até o foco do vídeo de hoje, que é o menos falado e que em breve eu vou abordar ele e explicar completamente na prática para vocês como que funciona. Mas já adianto que o legal dele é que você consegue combinar a especialidade nesse tipo de nicho com um nicho geográfico ou com um nicho de tipo sem deixar uma mensagem confusa para sua audiência. Então, antes de falar desse tipo de nicho de interesse, vamos entrar um pouco sobre como escolher um nicho. Então, segue um passo a passo com uma estrutura simplificada. Primeiro, comece escolhendo de 3 a 5 nichos que você já tem em mente, que você imagina que você possa atuar e se especializar. E aí, para realmente conseguir escolher, a gente vai fazer 2 análises, uma interna e outra externa. A análise interna é basicamente uma autoanálise. Você vai analisar as suas experiências anteriores, as suas paixões, o seu conhecimento, expertise e as suas habilidades pessoais e a relação que ela tem com aquele nicho. E a análise externa é basicamente uma análise de oferta e demanda do nicho, onde o objetivo, de forma simplificada, é verificar se tem demanda o suficiente dentro daquele nicho para você se especializar e, de fato, atingir os seus resultados. Feito essas 2 análises, você vai conseguir estabelecer algumas coisas simples. Primeiro, você gosta daquilo? Segundo, você já tem as habilidades ou consegue desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um especialista? E terceiro, se aquilo tem demanda. Eu tenho um outro vídeo aqui que fala só dessa parte de escolha de nicho e também entra um pouco nesse assunto do que a gente está falando hoje. Então eu vou estar entrando um pouco mais a fundo sobre esses tipos de análise num vídeo do futuro, então aproveita e já se inscreve aí no canal e ativa as notificações. E escolhido o nicho, óbvio que você vai ter que fazer todo um processo para se especializar nele, então segue aí um presente que eu vou deixar na tela, basta você printar o que você precisa fazer exatamente depois. E agora a gente vai à parte principal do vídeo, os nichos de interesse. Basicamente é quando você define que você vai atuar num nicho paralelo que não é diretamente relacionado com o mercado imobiliário, mas que pode te gerar demanda. Alguns exemplos disso é como, por exemplo, o nicho fitness ou o nicho da sua religião, ou enfim, uma grande outra gama de nicho que eu vou estar dando alguns exemplos a mais aqui para vocês. Mas uma forma de simplificar esse tipo de nicho é quando você vai adentrar algum tipo de comunidade que tem um interesse em comum e você realmente vai ser muito presente naquela comunidade e você vai falar muito sobre aquele interesse. A vantagem é que você provavelmente já está inserido em algum tipo desses nichos, você já tem alguma paixão, alguma crença, valores, você já participa de alguma coisa e você nunca pensou que isso poderia te trazer mais resultados. A ideia é que você se torne uma referência, vamos dizer, dentro da sua igreja, como uma pessoa que realmente está ali, está participando em todos os eventos, ajudando de todas as formas, está conversando com as pessoas, gerando esse relacionamento e, como consequência, você se torna o corretor de referência para aquelas pessoas. Você sabe que se você tiver uma escolha entre contratar um profissional que se alinha com seus valores de vida e que você sabe que pode confiar e um outro que você não conhece pessoalmente ele, você vai fazer a escolha por esse profissional que está mais alinhado com os seus valores. E é exatamente sobre isso que a gente está focando hoje. Então é bacana porque é um nicho que você consegue desenvolver de forma offline, participando dessas comunidades, mas também de forma online, porque diversos interesses têm comunidades online, tem participações, tem grupos, e você pode estar produzindo conteúdo, falando sobre, utilizando vários canais de comunicação para se especializar naquilo. A ideia principal aqui só é que óbvio que você não se torna tipo um especialista em religião nem nada do tipo. Você só se posiciona como uma pessoa apaixonada naquilo e você direciona seus esforços de comunicação dentro daquilo. Então, ainda usando, por exemplo, vou usar agora o exemplo do fitness. Se o seu nicho for ser o meio fitness, você vai ser uma pessoa que, óbvio, está inscrito em várias academias, participa muito de eventos fitness, está dentro da comunidade, por exemplo, do CrossFit, da academia do bairro, das maratonas e eventos ali, e você realmente está envolvido nisso, posta sobre isso, pratica diariamente, se envolve com as pessoas e se conecta com elas, sempre
dentro desse subtópico. E aí dentro disso você gera essa conexão com as pessoas e elas obviamente vão perceber que você é corretor de imóveis porque você também vai estar posicionado dessa forma e isso vai te ajudar a prospectar novos clientes e novos relacionamentos com frequência. Uma desvantagem é que normalmente esse tipo de nicho não é amplo o suficiente para atender toda a sua demanda, ou seja, mesmo que você se torne o corretor de confiança ali da academia, né, e grande parte das pessoas utilizem você, pode ser que isso não seja o suficiente para atender toda a demanda que você precisa como, né, fonte de geração de lead. Mas aí qual que é o bacana? Nada te impede de ser, por exemplo, o corretor de confiança na igreja sua e ao mesmo tempo ser especialista em outro tipo de nicho imobiliário. Tá? Quando a gente se especializa em algo, só quer dizer que a gente vai falar com frequência daquilo que a gente vai ter realmente muita propriedade naquele assunto. Não quer dizer que você precisa necessariamente descartar qualquer coisa que esteja fora daquilo. Então, se você for um especialista em imóveis, em casas de condomínio, por exemplo, e você tem um cliente que se conectou com você através da sua academia e ele tem um apartamento, isso não te impede em vender o apartamento dele. O que eu sugiro só é que, como é algo fora do seu nicho, você não vá produzir muito conteúdo, não vá distribuir muito, que você está trabalhando com aquele tipo de imóvel. Você vai estar focado em falar sobre essas casas de condomínio, que é o seu foco. Tá? Então o nicho, ele, de forma nenhuma, é para restringir você. Essa é uma crença falsa que os corretores têm, que acham que você vai se especializar em algo e vai perder os outros clientes. É ao contrário, você vai começar a atrair clientes qualificados, exatamente o tipo de cliente que você quer trabalhar, para o tipo de imóvel que você quer trabalhar, e ao mesmo tempo, a demanda natural que já surgiria vai continuar acontecendo. E sobre o nicho, né, que o Ryan Serhant e o Mike Sherrard escolheram? Eu já vou contar para você. Antes vamos só recapitular porque o vídeo está quase no final. A escolha do nicho é uma das decisões mais importantes que você vai ter na sua carreira, que junto com a construção da sua marca pessoal e de toda a estrutura do seu branding, é exatamente o que vai ajudar você a se separar de toda a competição e de ser diferente do que a maioria dos corretores de imóveis. E o seu nicho deve ser, de preferência, uma extensão de quem você é, do que você mais gosta de fazer, do que você tem mais conhecimento, ou então uma escolha estratégica baseada na demanda que o seu mercado possui, que, né, precisa de alguém especializado para aquilo. E vamos agora aos exemplos de nichos muito interessantes e inteligentes, e eu vou contextualizar para vocês. Primeiro vamos falar sobre o Mike Sherrard. O Mike Sherrard, ele é o atual líder do Wolfpack a nível internacional, é um corretor de muito destaque, né, foi top producer, vamos dizer assim, a um nível muito rápido. Primeiro ano dele ele fez 30 vendas, no outro ano já foi 60, e aí escalou rapidamente, e depois ele acabou tomando a decisão, né, de entrar com a XP e atrair muitos corretores, né, e treiná-los e tudo. Então hoje já tem junto com ele mais de 2.500 corretores, né, parte do nosso ecossistema treinando. Mas quando ele estava focado em vendas, uma decisão muito inteligente que ele fez foi entrar para a comunidade de carros de luxo. Tá? Então ele sempre foi apaixonado por carros de luxo, carros de forma geral. E uma das formas que ele se inseriu no mercado imobiliário e gerou muitos negócios foi exatamente entrando em contato com toda essa atmosfera, mesmo antes dele ter capacidade qualquer, né, de comprar um carro de luxo. Então ele se envolvia com vendedores, ele ia nos eventos, ele falava muito sobre, postava sobre, colocava aquele objetivo dele, aquela paixão que era ter uma Lamborghini, né, que hoje ele já tem. Então isso fez parte do dia a dia dele, gerava uma conexão com outras pessoas que queriam acompanhar essa jornada dele, de talvez comprar o carro dele e também que gostavam desse interesse, que queriam conversar com ele sobre aquilo e tudo, e era muito bacana para a pessoa poder usá-lo como corretor de imóveis. E adivinha? Se a pessoa compra carro de luxo, normalmente ela vende imóveis de luxo também, e foi daí que ele vendeu as primeiras mansões que ele trabalhou. E o segundo caso de sucesso é o Ryan Serhant, que é a marca pessoal mais conhecida do mercado imobiliário do mundo. E ele começou no mercado imobiliário numa grande crise nos Estados Unidos, naquela bolha, né, imobiliária americana, que era um momento que tinha muita pouca gente comprando imóveis. E ele estava assim, né, tinha acabado de decidir ser corretor, não tinha nenhum negócio, né, na carteira, no funil, não tinha nada. E era um momento que as pessoas não estavam com nenhum motivo, sinceramente, para comprar ou vender o imóvel. E o que sempre movimenta o mercado, pessoal? As necessidades. Então ele tentou buscar um público que realmente precisasse mudar de imóveis. E foi aí que ele encontrou o nicho dele, por acaso, né, um dia que ele estava numa fila do café, e ele foi conversar com uma moça que estava grávida. Ele fez uma piada com ela, parece que talvez vocês estejam precisando de mais espaço, né?
em relação, né, à conversa que ele teve com ela, porque estava tendo um filho, ela provavelmente ia precisar de um lugar maior. Então foi uma abertura de conversa engraçada e foi o que gerou, na verdade, até o primeiro negócio dele, e foi algo que ele percebeu. Bom, tá aqui um público que, independente da situação econômica, precisa se mudar, precisa ir para um imóvel maior, precisa fazer algum tipo de mudança e eu posso me comunicar com esse público. E ele também, né, sempre teve o sonho de ser pai, sempre foi algo que é natural para ele, gostava de falar sobre o assunto, então ele foi buscar se conectar com as pessoas através desse meio e conseguiu gerar vários negócios nesse momento de crise. Bom, e se você chegou até aqui no vídeo, eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido algo novo. Eu adoraria que você deixasse aí um comentário dizendo qual que foi a parte favorita sua do vídeo, ou então, se você não souber muito bem o que comentar, conta pra gente qual que é o nicho que você escolheu e como que está sendo os seus resultados dentro desse nicho. E se você já conhece algum colega que precisa desse vídeo, aproveita e compartilha o vídeo com ele, manda para ele poder, né, perceber que ele tem essa oportunidade em mãos. Se não, você pode se inscrever e ativar as notificações aí para você não perder o próximo vídeo. E a gente se vê em breve.